Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esta paz que excede a todo o entendimento humano. Eu louvo a Deus pela feliz oportunidade de compartilhar com vocês este abençoado estudo. Desde já, agradeço a sua presença, agradeço o seu like. Você que está aqui pela primeira vez, por gentileza, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber mais notificações. Nós estamos tratando da penúltima lição da Escola Bíblica Dominical, que é uma lição que traz o título Vivendo no Espírito. É a lição de número 12. A mesma tempo, texto de ouro, o texto áureo, o que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Coisa linda, né? Isto é o fruto do Espírito. Esta lição está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 25. É justamente os textos que embasam o comentário desta lição, e eu gostaria que vocês acompanhassem cuidadosamente cada detalhe até o final, para que você pudesse extrair coisas maravilhosas para a nossa edificação espiritual e para a honra e glória do excelso nome do Senhor Jesus Cristo. A lição está dividida em 3 tópicos com os seus respectivos subtópicos. O primeiro tópico diz: a vida no Espírito. O segundo tópico, o confronto entre a carne e o Espírito. E o terceiro, o avivamento pelo fruto do Espírito. É isso que nós vamos abordar, é claro, dando algumas pinceladas de forma superficial, porque se nós formos aprofundar bastante o vídeo ficaria muito longo. Então eu quero tão somente compartilhar com vocês alguns detalhes mais importantes. E eu creio que vai ser o suficiente para que na escola dominical, durante as aulas, você possa debater com mais clareza, com mais intensividade, e os demais que possam também extrair coisas que servirão para o seu caminhar, para o seu dia a dia, uma vida no Espírito, como diz a própria lição, porque é justamente o assunto que nós estamos tratando nesse trimestre, o que nós tratamos, tudo sobre avivamento, e nós aprendemos muito bem o que é avivamento, e nós quebramos alguns pensamentos diferentes do verdadeiro avivamento, e hoje, mais do que nunca, nós iremos aprender a respeito do verdadeiro avivamento, que é uma pessoa avivada. Uma pessoa avivada é justamente uma pessoa que anda no Espírito. É a pessoa que tem o Espírito de Deus, e o seu espírito ele é transformado. O seu espírito é recriado, como diz o apóstolo Pedro, gerado outra vez
não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Nós somos uma nova geração, não uma geração física, mas uma geração espiritual, porque no momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele nos transforma de uma forma radical, profunda, completa, ampla. Ele não transforma, não é o seu corpo físico, Ele transforma o seu espírito, ou seja, Ele faz outro, Ele te dá um novo espírito. E é com esse espírito que nós mantemos a comunhão com Deus. Então, diletos irmãos e amigos, o que nós temos no texto básico é algo surpreendente. Quando o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: mas o fruto do Espírito é amor. Vocês observem que a frase está no singular. O fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, mas sim o fruto do Espírito. Por quê? Porque nós só temos um único fruto do Espírito, que é amor. Agora, em seguida, ele descreve uma série de outros frutos, mas esses frutos aqui narrados, eles são oriundos do amor. Qual é o fruto do Espírito? É o amor. Então, o amor, ele gera gozo, ele gera paz, ele gera longanimidade, ele gera benignidade, ele gera bondade, ele gera fé, mansidão, esperança, etc. Porque se não existir amor, nada um desses frutos aparecerão. Logo, há uma razão importante para estar no singular: o fruto do Espírito. Amém? Então, amados, tratando na sequência dessa lição, da lição 12, quando no primeiro tópico é dito a vida no Espírito, e o subtópico diz andando em Espírito. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito aqui não está no sentido físico, não é um caminhar passo a passo, mas um viver no fruto do Espírito, que é independente dos dons ministeriais, dos dons espirituais. Porque se uma pessoa tiver todos esses dons, os dons ministeriais, as aptidões, as vocações, o trabalho no ministério, mas se não tiver o fruto do Espírito, ele estará fadado ao fracasso espiritual. Porque a primeira monta, a primeira linha, o sustentáculo, o fundamento de toda a atividade na vida eclesiástica e no nosso dia a dia, na nossa convivência com os nossos semelhantes, está justamente interligado ao fruto do Espírito. E é isso que o apóstolo Paulo, ele pede com veemência, ele pede que busque justamente isso, e também o apóstolo João, que ele dá tanta ênfase ao amor, e o próprio Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz que o amor, ele tudo crê, tudo suporta. O amor, então, é a base do nosso caminhar.
Então nós estamos vendo que andar com Cristo, ou andar no Espírito, é quando a pessoa abdica de todas as suas prerrogativas humanas e deixa com que o Espírito Santo, que trabalha no seu espírito recriado, ele possa se mover de uma forma livre e soberana dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida. Porque a partir do momento que nós andamos no Espírito, nós temos uma transformação da nossa mente, do nosso entendimento, e isso gera justamente uma mudança no nosso comportamento. Eu sempre digo que a atitude do crente, a vida do crente está ligada ao seu comportamento, à sua convivência, porque se não existir isto, você será um mero religioso, porque uma vida cristã ou uma vida no Espírito não se baseia simplesmente em ritos, se baseia em comportamento, porque as religiões, ela mostra liturgia, ela mostra normas, ela mostra organização, tudo isso é importante, mas se não existir o fruto do Espírito em tudo isso, não vai passar de uma religião como tantas outras. Uma igreja evangélica, ela precisa estar pautada nesse princípio, o princípio do amor. Eu até, com todo o respeito às demais, eu não tenho nada a ver com o nome de igreja, com título, mas o que me chamou a atenção uma certa vez é que eu ia passando em uma avenida e me deparei com a igreja que tinha o título Igreja do Amor. Isso é muito lindo. Agora, que não fique somente na placa em cima da fachada, mas que realmente ela trabalhe o amor, ela viva o amor. E como disse o apóstolo Paulo, o amor, ele é entrega, o amor é doação, o amor é sacrifício, o amor é suportar um ao outro e o amor é suportar a si mesmo. Porque também você tem que, primeiro, olhar para si mesmo, para você mesmo, e você vai ter que se auto-perdoar, porque às vezes a pessoa pensa que está condenado, que não foi perdoado porque cometeu um delito, porque cometeu uma falha, mas a primeira coisa que uma pessoa que anda no Espírito deve fazer é justamente se perdoar. Quando você tem a condição de perdoar a si mesmo, então fica mais fácil perdoar ao seu semelhante. E a base principal, fundamental, que rege o amor é justamente o perdão. E foi nesses princípios que vivia e pregava o Senhor Jesus Cristo, amor e perdão. Por que o perdão? É porque tem amor. Como já falei a princípio, se não existir o amor, os demais frutos do Espírito, eles não funcionam ou não existem. É rica, é importante a grandeza desta lição. E aqui mostra já no subitem 3 da nossa lição, como andar no Espírito. E aqui o comentarista diz que não é fácil andar no Espírito e que, infelizmente, muitas pessoas, eles pensam que andam no Espírito por ser religioso, por ter um dom espiritual, por ter um dom ministerial,
por exercerem uma função dentro de uma organização religiosa, mas isso não significa necessariamente que essa pessoa tenha o fruto do Espírito ou ande no Espírito. É muito importante frisar isso. As duas coisas são importantes, mas a mais importante, a mais fundamental é o amor. Eu gosto de repetir isso, vocês vão memorizar, vocês vão decorar. O amor gera os demais frutos do Espírito. Lembrem que lá em Gálatas capítulo 5, está no singular, o fruto do Espírito. Se você não tem amor, você não tem paz. Se você não tem amor, você não tem bondade. Se você não tem amor, você não tem misericórdia. Portanto, é este o fruto mais importante, ou talvez o único fruto do Espírito, porque os outros já são resultantes do amor. No item 2, o título diz: o confronto entre a carne e o Espírito. E eu gostaria de falar para vocês aqui uma coisa muito séria e muito importante. Nós herdamos uma natureza pecaminosa. Nós fomos gerados em pecado. Isso aí fala de geração, de genética. É como diz o salmista. Portanto, a nossa tendência é o erro, é o pecado. Mas nós temos um espírito que foi salvo. Isso é muito importante. O nosso espírito, ele foi recriado. O espírito que está em nós, eu não estou falando do Espírito Santo. Estou falando do espírito humano. O espírito que está em nós, ele foi recriado, portanto ele é santo, ele não tem tendência a pecar, ele não tem desejo de pecar, mas a nossa natureza, a nossa mentalidade, o nosso corpo é humano e é inclinado ao pecado. Observem que as pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que não andam no Espírito, as pessoas que não tiveram o seu espírito recriado, ele não somente tem uma tendência ao erro, como ele vive no erro, como ele pratica o erro. Se nós observarmos cuidadosamente o comportamento humano, nós vamos perceber que esse tem uma inclinação para o mal. Eles gostam de praticar o mal, eles defendem o mal. Se nós formos analisar a partir do ponto de vista do contexto histórico, nós vamos ver que o homem sempre teve esse comportamento. Por que é que ele sempre escolhe a coisa ruim? Porque ele sempre escolhe o mal, porque ele faz apologia ao erro. Às vezes nós nos questionamos, mas não é uma pessoa, não é um caso isolado, são multidões, são pessoas que, embora ele veja que é errado, mas parece que eles têm atração, ele tem inclinação pelo erro. Por que é que as pessoas aplaudem pessoas tão erradas? Eu citei um certo vídeo a respeito de Barrabás. E o título: por que soltaram Barrabás? Ora, soltaram Barrabás porque o povo pediu. Pilatos soltou Barrabás porque o povo pediu. É democracia e vamos respeitar a democracia. A legislação romana naquela época era democrática. É bom frisar isso.
a lei romana era uma lei lindíssima, porque ainda hoje, muitos países, como também o Brasil, eles seguem muitos princípios da legislação romana. Então Pilatos mandou que escolhessem entre Jesus e Barrabás, e o povo escolheu Barrabás. Por que foi que o povo escolheu Saul? Lembre-se, foi o povo que escolheu Saul. O povo está sempre inclinado aos piores ditadores que o mundo já teve. Ele tinha milhões de seguidores, eles aplaudiam. Aí você pode questionar, mas é a maioria, sim, mas a maioria está errada. A inclinação para o mal é resultante de uma mente não transformada. Daí é que vem o conflito. Como o próprio apóstolo Paulo citou certa vez, que ele tinha um conflito entre a carne e o espírito, porque a carne, quando a gente fala de carne, falamos de natureza. Ela tem uma inclinação para o mal, mas o espírito que foi recriado, o espírito que está dentro de você, que Deus te deu, no momento da salvação, vocês fiquem certos, que quando nós aceitamos Jesus Cristo, Deus não te remenda, Deus não te conserta, Deus não te reforma, Ele te desmancha e faz outro. Eu falo a nível de espírito. E lembre-se que quando nós dizemos que nós temos uma salvação plena, isso é verdade, mas é bom lembrar que a salvação, ela é gradativa. O nosso corpo não está salvo. Quem está salvo no momento é o nosso espírito. A natureza não. Então o que acontece quando o nosso espírito é recriado? A nossa mentalidade continua o mesmo, mentalidade comportamento, atitude. Isso que eu quero dizer, continua o mesmo, porque ele salva primeiro o espírito. O nosso corpo só vai ser salvo no dia do arrebatamento. Então sim, ele nos dará um novo corpo. Lembrando, ele já nos deu um novo espírito e depois ele vai dar um novo corpo. Sendo assim, com um novo espírito e o novo corpo, jamais iremos pecar. Mas enquanto nós estivermos dentro desse corpo físico, nós temos a inclinação para o pecado, a inclinação para o erro. O que nós devemos fazer é dar expansão ao Espírito, é viver no Espírito, é trabalhar no Espírito. Eu volto a dizer, eu estou me referindo ao Espírito humano, que é recriado, que é perfeito, que é santo. Então, se o nosso espírito não prevalecer sobre a nossa natureza pecaminosa, então nós cairemos, nós fracassaremos. Esta é a nossa triste e dura realidade. O apóstolo Paulo, ele descreve muito bem isso, quando ele narra esse conflito entre corpo e espírito. É por isso que o crente, ele, quando peca, ele sofre. Onde é que ele sofre? Ele sofre no espírito, porque o espírito que está em nós é incompatível com a nossa natureza. Daí esse confronto entre esses dois elementos. A tendência da carne é praticar as suas obras, como diz aqui na lição, praticar
as obras da carne. Pratica as obras da carne aqueles que deixam que a sua natureza caída esteja acima do seu espírito recriado. A nossa natureza caída deve morrer também, deve ser sufocada. Então a primeira coisa que uma pessoa que anda no espírito deve pensar é: eu preciso sufocar a minha natureza pecaminosa para que o meu espírito, que foi recriado por Deus, no ato da minha conversão, tenha pleno domínio sobre esta natureza. Então existe aí dois extremos opostos: o fruto do Espírito e as obras da carne, como citou o apóstolo Paulo no livro de Gálatas. A carne aqui, eu volto a informar, ensinar, que a carne aí se trata de uma natureza, não é esses tecidos, não é a pele, não são os ossos, não são os nossos órgãos. A carne que está aqui no texto bíblico, está na Bíblia, é a natureza, que é chamado obras da carne. Tudo que é ruim. O apóstolo Paulo faz uma lista do que trata a obra da carne, e tudo isso se opõe ao fruto do Espírito. As obras da carne é justamente em termo bíblico lá no original é sarx. É justamente essa carne aí, é a natureza, o comportamento humano. Agora nós já começamos a entender por que o ser humano ele tem um comportamento tão contraditório. Uma organização mundial foi criada para promover a paz, mas é ela quem faz os embates. Lança um olhar sobre o mundo atualmente. Observa o que está acontecendo no mundo. As pessoas até perguntam: mas será que são seres humanos? Que comportamento estranho é esse de um ser humano? Um certo pensador, ele falou certa vez: o homem, ou seja, o ser humano, ele aprendeu a voar nos ares como ave, aprendeu a nadar no mar como peixe, mas é preciso que ele aprenda a andar na terra como homem. Porque é tão brutal o comportamento, é tão estúpido a reação humana, que muitas vezes nós questionamos isso. Seres humanos, com essa atitude, por que é que eles se destroem? Por que é que existe um reduto aqui é meu e você não entra? Ou então eu vou tomar, é seu, mas eu vou tomar porque me pertence, que antigamente, outrora, eu tenho, isso me pertencia e eu vou arrancar força nesse momento. Você sabe o que é isso? É resultado de uma natureza caída. Então é preciso que as pessoas entendam que enquanto não existir uma transformação plena, completa do espírito, ou seja, se esse espírito não for recriado, o comportamento será sempre esse. Vai ser sempre dessa forma o comportamento humano, até que a palavra, a mensagem
salvífica, transformadora do Evangelho, alcance essas criaturas. No item 3, o avivamento pelo fruto do Espírito. Diz aqui o texto da lição: dons e fruto do Espírito não são, aliás, são características essenciais para a vitória, para a transformação, para a mudança do caráter. Agora, os dois são importantes, dons e frutos, mas que prevaleçam fruto, porque os dons, sem os frutos, não funcionam. Há um equilíbrio, é preciso que haja um equilíbrio, um ponto de equilíbrio na vida espiritual de uma pessoa, de um crente. É muito importante. Precisamos ter as duas coisas. O salmista Davi diz: adestra as minhas mãos para o combate. Ele fala as mãos. Isto é uma simbologia. Isto é uma figura. Quando ele fala as minhas mãos, a mão direita e a mão esquerda, ele está referindo-se aos dois lados do ser humano. Você tem conhecimento, você tem dons, você tem habilidades, isso é importante, mas é preciso também que você tenha a graça, que você tenha amor. O apóstolo Pedro também alegou isso: crescei na graça e no conhecimento. É muito bom você crescer no conhecimento. Você conhece a Deus, olha, afinal de contas, a grande maioria das pessoas sabem que Deus existe. A grande maioria das pessoas são religiosos, conhecem a Deus. Há pessoas até que estudam teologia e conhecem a fundo as Escrituras, mas ele não foi agraciado por esse dom maravilhoso, a graça de Deus. A graça, quando a graça nos alcança, então nós temos um equilíbrio, graça e conhecimento. O texto no original aí em conhecimento é gnosis. É o conhecimento técnico, acadêmico, intelectual. É errado? Não, muito importante, ajuda bastante. Mas se você não tiver nascido de novo, nada disso importa. Nada disso serve. É importante que você tenha as duas coisas. E eu louvo a Deus por você ter esses dois princípios fundamentais que regem a vida de um crente. No item 2, que nós vemos os 9 aspectos do fruto do Espírito, quando aqui o comentarista ele conceitua cada um desses frutos, mas eu volto a ressaltar que o importante é que você tenha o amor para que esses frutos eles possam se manifestar na vida da pessoa. Misericórdia, bondade, gozo, longanimidade. A palavra lá no original que trata de gozo é charis. É uma paz, é uma alegria. Essa paz também, que no grego é eirene, é um sossego interior, não é externo. Porque quando uma pessoa tem paz,
consegue sobreviver em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos. Ter paz não é estar ausente do conflito, mas é saber administrar o conflito. Nós jamais vamos ter ausência de guerra, de conflitos, mas quando nós temos paz interior, nós aprendemos a conviver com essas coisas. Lembre-se que Deus não nos colocou em um paraíso terrestre. Deus não nos colocou em um mar de rosas. Eu cito bastante esse fato, porque ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ter paz é saber vencer as adversidades. O apóstolo Paulo, ele cita uma série de conflitos, uma série de problemas, e em seguida ele diz: por todas essas coisas somos mais que vencedores. Logo, a mensagem do triunfalismo, ela não se encaixa nos princípios bíblicos. O triunfalismo é aquela teologia que diz que tudo é bom, você vai viver em paz, você não vai adoecer, se você estiver na religião dele, você vai ficar rico, você não adoece, se adoecer está em pecado. É uma mensagem desculpe eu usar a expressão, mais estúpida que nós já vimos dentro da teologia bíblica. Porque isso não existe e não é bíblico. E essa mensagem tem enganado a muitas pessoas, infelizmente. Porque naquele desejo de adquirir bens materiais, naquele desejo de nunca adoecer e ter saúde sempre, leva as pessoas a seguir religião e não a Cristo. Mas ser crente é ter os pés no chão, é encarar a realidade. Nós estamos em um mundo decaído. Observa que Jesus nos colocou, ele colocou a sua igreja dentro de um mundo caído, para que sejamos luz, para que venhamos a fazer a diferença, porque a Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia nos ensina que o príncipe deste século, que é Satanás, é quem domina a humanidade. É muito chocante isso. Mas a terra foi entregue ao caos em consequência do pecado. E a igreja está inserida dentro do mundo, mas não é do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Estamos aqui, mas não somos daqui. É por isso que a Bíblia nos ensina a não amar ao mundo. E quando nós falamos em mundo, estamos falando de um sistema muito amplo e complexo, aonde os dominadores deste mundo é quem ditam as regras da sociedade. São eles quem governam. Aqueles que estão lá no topo, porque existe uma grande pirâmide. A grande maioria está na base, mas lá em cima, no topo, existe um grupinho que domina tudo, quem dita as regras. E esse grupinho é comandado pelo príncipe deste século,
Observa como isso é chocante, como isso é triste. E o que faz a igreja? A igreja precisa conviver aqui, porque Jesus falou isso na sua oração sacerdotal. Peço que não lhes tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós vamos ficar aqui no mundo sim, até sermos arrebatados. Aí sim, depois do arrebatamento, o mundo voltará a ser do nosso Cristo. Depois da grande tribulação, no reino milenar, mas até o momento, o mundo está sendo dominado pelas trevas. A natureza pecaminosa dos seres humanos é quem move, é quem rege todo o sistema. Mas você, como pessoa recriada, nascida de novo, que anda no Espírito, observa muito bem, quando aqui o comentarista falou que era difícil, eu vou explicar o porquê isso é difícil. Você está em um sistema que faz oposição a você. Não pense que você está num paraíso. Você não está em um paraíso terrestre, você está no meio de um conflito. E tudo que se dita aqui, tudo que se fala aqui, é contrário ao que você pensa. É contrário aos seus princípios. E você não vai sair daqui por causa disso. Você vai saber superar essas coisas. Você vai aprender não a conviver, mas a enfrentar. Porque tudo que você faz, tudo que você diz, vai sofrer dura oposição do mundo caído. A igreja sofre perseguições de várias maneiras. Não é somente quando alguém impede que a igreja funcione, ou quando alguém ateia fogo em um templo, que se chama de perseguição, porque as perseguições são muito mais sutis do que esta. Elas se tornam imperceptíveis para muitos. Então você, como nascido de novo, precisa entender que você está aqui em um conflito. E as pessoas que andam no Espírito precisam superar essas coisas, como eu disse anteriormente. Quando você tem paz, você não vai se ausentar de conflitos. Você vai aprender a administrar, a conviver, a superar todos estes conflitos. O conflito, ele começa até no interior da nossa natureza, no interior humano. As pessoas vivem neuróticas, as pessoas vivem deprimidas. Isto é um conflito. Então, quando o nosso espírito prevalece sobre a nossa natureza, nós aprendemos a superar esses elementos. É por isso que a Bíblia diz: andai no Espírito. Deixa que o Espírito domine o seu ser, que o Espírito domine a sua natureza. Então você vai ter um comportamento brilhante e você vai ter um lar nos céus e uma eternidade que está te esperando. Que Deus vos abençoe e que a palavra de Deus possa ser uma constante em sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua paciência, por estar conosco até este momento. Lança aí nos comentários as suas dúvidas, as suas indagações. Eu tenho maior prazer de responder a todos. E mais uma vez, antes de ir embora, deixa o teu like. Até o próximo vídeo. Até a última lição, a lição de número 13, que vai ser muito importante também para nós,
quando ela fala de aviva, ó Senhor, a tua obra. Se pede para a obra ser avivada, é porque ela não está avivada. Mas nós vamos nos esforçar para que sejamos avivados. Cada crente, se ele for avivado individualmente, consequentemente, teremos uma igreja avivada. Deus vos abençoe.